Fala pessoal, então agora, né, beleza, a gente vai aqui rapidinho, tá pessoal, essa parte aqui é rápida, não demora, beleza, pra gente fechar, né, a segunda parte de verbo, tá, que eu acredito que nem vai cair essa parte, porque é uma parte muito específica, beleza, mas a gente fecha logo isso, pra, né, fechar todinho aí o edital e não ficar faltando nada, né. Vamos que vamos pessoal, agora aqui a gente vai falar sobre tempo composto de um verbo. Léo, o que é o tempo composto? É a coisa mais simples do mundo. Tempo composto nada mais é que uma locução verbal uma locução verbal formada pelos verbos ter ou haver, mais o particípio. Ah, Léo, o que é isso? Ter ou haver mais particípio? Simples. É o verbo ter ou haver mais particípio, você sabe que é o verbo terminado em ado ou ido. Isso, né? Os verbos que são ali regulares, né? E outros, beleza? Cuidado que alguns verbos que são irregulares vão ter, né? Uma terminação diferente. Você não vai ter a terminação em ado ou ido, por exemplo, do verbo dizer. Você não vai falar dizido, é dito. Fazer, você não vai falar fazido, é feito. Beleza? Mas porque são verbos muito irregulares, entendeu? E aí muda, sim, um pouquinho. Tá? Mas ali não, ali, né, em normal você tem, né, o normal é que você tem um verbo terminado em ado ou ido, como comprado, vendido, partido, falado, gritado, ouvido, gabaritado, elaborado, beleza? E assim vai. Show de bola? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona. Só ver se tem mais exemplos aqui. Tá, vamos entender como é que funciona isso aqui. Vamos lá, você tem aqui, ó, por exemplo, vou dar exemplos aqui, ó. Eu tenho estudado 5 horas por dia. Eu tenho estudado 5 horas por dia. Cara, 5 horas é muito do seu dia? Eu garanto que você, né, eu garanto que você fica mais tempo no WhatsApp do que isso. Você tem estudado 5 horas por dia? Vamos supor que você descanse alguns dias na semana, então você vai estudar 300 horas, né, 300 dias no ano. 300 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 1.500 horas. Em um ano e meio, ou seja, em 450 dias, menos de um ano e meio, tá? Você estará preparado para qualquer prova. Qualquer prova. Um ano e meio, 5 horinhas por dia, e você está preparado para fazer qualquer prova. Inclusive as provas do fisco aí, as provas fiscais, com salário, né, mais de 20 mil reais por mês. Então, né, é prioridade, beleza? E aí eu tenho estudado 5 horas por dia, aí você tem aqui, ó, tenho estudado. Horrível esse grifo, né? Aí você tem aqui, né, o tenho estudado. Aí você vai ver que o tenho estudado é pretérito perfeito, mas daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona. Depois, ó, ela tinha ou ela havia gabaritado o simulado. Ela tinha ou havia gabaritado o simulado. E aí, pessoal, é o seguinte. Quando você pega aqui e pega esse tenho estudado 5 horas por dia, esse tenho estudado, quando eu pergunto para você qual é o tempo verbal daquela locução ali, normalmente o aluno faz o quê? Ele pega o verbo ter, vê que o verbo ter está no presente. E aí marca que a locução verbal, tenho estudado, está no presente. Não, tá errado. Daqui a pouco eu explico por quê. Ele pega o tinha e vê que o tinha é pretérito imperfeito, assim como havia. E aí marca que a locução verbal está no pretérito imperfeito. Não!
Se está errado, pessoal, você vai ter que gravar um negocinho aqui, ó. Grava isso aqui, pessoal, para você não errar mais. Grava esse quadrinho que eu vou fazer aqui, ó. O P vira PP. E o PI vira P mais P. Léo, que merda é essa que você está inventando aí? Calma. Pessoal, é o seguinte. Quando a gente fala em tempo composto, primeira coisa é você identificar um tempo composto, ter ou haver mais participe. Quando você fala em tempo composto, você tem que entender que o verbo auxiliar não vai ser usado como fim para você descobrir o tempo verbal desse tempo composto. Para você descobrir se é presente, pretérito perfeito, o verbo auxiliar não vai ser usado como fim, mas sim como meio. Porque no tempo composto, se o verbo auxiliar estiver no presente, automaticamente todo o tempo composto se transforma em pretérito perfeito. Então grava isso, o presente vira pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito. Entendeu? Ah, não. Vou explicar. Pretérito mais que perfeito. Você olhou o verbo auxiliar aqui, tenho, está no presente. É uma locução verbal de tempo composto. Então significa que toda a locução está o presente e vira pretérito perfeito. Então toda a locução está no pretérito perfeito. Agora, tinha gabaritado, tinha está no pretérito imperfeito. Então, significa que toda a locução está no pretérito mais, ó. O pretérito imperfeito, ele vira o mais que perfeito. Então, toda a locução está no pretérito mais que perfeito. Então, qual que cai? Cai é essa aqui, ó. Pessoal, grava isso. Tinha ou havia mais particípio significa que você está no pretérito mais que perfeito. Tinha ou havia mais particípio é pretérito mais que perfeito. Então, se você for substituir por um verbo, você tem que substituir pelo verbo, né, no pretérito mais que perfeito. Caso você tivesse que substituir essa locução aqui por um verbo, teria que ser o verbo gabaritar no pretérito mais que perfeito. Muita gente colocaria ela gabaritou o simulado, mas não é ela gabaritou, é pretérito mais que perfeito. Então seria ela, grava isso. Ela gabaritara o simulado. Então, se você for fazer a substituição, você tem que substituir por um verbo que esteja no pretérito mais que perfeito. Gabaritara. Fala sério, você a princípio pensou em colocar ali gabaritou. Não é verdade? Agora, Léo, no futuro do presente, no futuro do pretérito vai cair? Não, claro que não. Ah, Léo, por quê? No futuro do presente, no futuro do pretérito, não tem zona. Por que a zona acontece no pretérito perfeito e no pretérito mais que perfeito? Porque, ó, verbo auxiliar no presente, você tem pretérito mais que... No presente aqui, ó, tenho, você tem pretérito perfeito. No pretérito imperfeito, o verbo auxiliar tinha, você tem um pretérito mais que perfeito. Então, causa dúvida, você tem que gravar esse quadrinho aqui. Entende? Agora, no futuro do presente, no futuro do pretérito, não tem dúvida, porque o verbo auxiliar está no futuro do presente. Então, toda a locução está no futuro do presente. Então, não vai ter dúvida e não vai cair. Teria ou haveria cantado? Teria ou haveria? Você tem o futuro do pretérito. Então, o verbo vai estar, né, uma locução verbal no futuro do pretérito, sem nenhum problema, sem nenhum mistério, tá? Então, a zona, ela vai ocorrer quando o verbo está no pretérito mais que perfeito. Ou, às vezes, no pretérito perfeito. Na verdade, com o auxiliar no presente ou auxiliar no pretérito imperfeito, porque você vai ter que entender aquelas situações ali. Tá legal? Entendeu? Então a zona vai acontecer ali. Então vai ser presente, vira pretérito perfeito. Pretérito imperfeito, vira pretérito mais que perfeito. É isso aí que você vai fazer e você nunca vai se esquecer disso. Beleza?
Tranquilo? Certinho? Aí agora aqui, ó, o modo subjuntivo. Não tem mistério. É a mesma coisa. Tenha ou haja cantado. Pô, tenha ou haja é presente do indicativo. Olha o quadrinho. O presente vira pretérito perfeito. Então, toda a locução está no pretérito perfeito. Tá aqui, ó. Agora, tivesse ou houvesse é pretérito imperfeito do subjuntivo. Você já gravou. Olha o SSE. É pretérito imperfeito, mas do subjuntivo. E aí você já gravou o quadrinho que o pretérito imperfeito vira o pretérito mais que perfeito. Então você tem um mais que perfeito do subjuntivo. E o futuro do subjuntivo não muda, né? Futuro, futuro, acabou. Beleza? Tranquilo? Então não tem mistério. Agora só um detalhezinho importante é o seguinte, olha só. Ele havia chegado cedo. Eu tinha pegado o material. Nós havíamos pagado o curso. Eu quero que você veja para mim quais dessas frases estão corretas e quais dessas frases estão incorretas. Eu quero que você julgue essas frases para mim. Beleza? Tranquilo? E de cara ainda vou colocar mais uma aqui. O professor havia suspendido o curso. E eu quero que você diga para mim qual frase está correta e quais estão incorretas nessas frases aqui. Dá uma pausa aí no vídeo e responda para mim, por favor. Se você respondeu que a primeira está certa, você acertou. Se você respondeu que a segunda está certa, você acertou. Se você respondeu que a terceira está certa, você acertou. Se você respondeu que a quarta está certa, também você acertou. Todas estão corretas. Cuidado! Não existe havia chego, tinha pego, tinha pago, havia pago. Presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando você tiver o verbo auxiliar ter ou haver, ou seja, com o tempo composto, se for o verbo auxiliar ter ou haver, você vai escolher o particípio regular, que é esse terminado em ado ou ido. Alguns verbos são chamados de verbos abundantes. Deixa-me já explicar o que é verbo abundante, tá aqui nesse slide. O que é um verbo abundante? O verbo abundante é aquele que possui duas ou mais formas de igual valor, sobretudo no particípio. Ele possui dois particípios. Por exemplo, nascido ou nato, elegido ou eleito, imprimido ou impresso, anexado ou anexo, incluído ou incluso, suspendido ou suspenso, pago ou pagado, pego ou pegado, preso ou prendido, morto ou matado. Já muda um pouco o sentido, né? Mas, né? Tá ali, beleza? Então você tem dois particípios. Sempre que você tiver um verbo abundante, ou seja, um verbo que você tiver dois particípios, você vai escolher o particípio regular, ou seja, o particípio terminado em ado ou ido, caso você tenha o verbo ter ou haver. Então não é tinha pego, é tinha pegado, é o particípio regular. Não é tinha morto, é tinha morrido. Não é tinha suspenso, é tinha suspendido. Não é tinha pago, é tinha pagado. Tinha enxuto, não, tinha enxugado.
Tranquilo? Então muito cuidado, muita calma nessa hora, escolha sempre o particípio regular. Beleza? Agora, se não for com o verbo ter ou haver, aí você usa o particípio irregular. O assaltante foi pego pela população. O assaltante foi pego pela população. Aqui, ó. Aí, com o verbo ser, você vai usar o pego e não pegado. Então, você vai usar com o verbo ter ou haver o particípio regular, o terminado ado ou ido. Fala sério, você sempre achou que o pegado, que o pagado, que o suspendido era feio, né? Não é feio não, pessoal. Tá tudo certo. Se for com o verbo ter ou haver, tinha pagado, tenho pagado, havia pegado e não havia pego, ok? Não erre mais isso. Isso cai bastante em prova e você não pode errar. O pessoal não erra só em prova, não. O pessoal também erra na fala, beleza? O pessoal fala isso de uma forma muito equivocada. Eu vejo muito a galera falando tinha pago, tinha pego. Muito cuidado, tá, pessoal? É tinha pagado, tinha pegado. É o particípio regular com o verbo ter ou haver. Ok? Agora aqui a gente vai falar daquilo, né, que realmente cai de forma bem menos intensa, né? Só a classificação dos verbos, você tem os verbos que a gente chama de verbos regulares. Esse aqui todo mundo sabe, todo mundo lembra. Verbo regular é aquele que nas suas conjugações não sofre alterações no radical. Por exemplo, você tem o verbo estudar, que nós conjugamos, né? Estudar tem como radical o que tem antes da vogal temática, estude. Você veja que o radical não vai mudar em forma alguma. Eu estudo, tu estudas, eles estudam, né? Ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. O radical não muda. Agora, quando você tem, por exemplo, o verbo, né, combater, eu combato. O radical não muda. Combater tem como radical o que tem antes da vogal temática. Então vai até o T. Eu combato, tu combates, ele combate, nós combatemos, vós combateis, eles combatem. Acabou? Depois o repartir, que tem como radical antes da vogal temática, que é o I. Então o radical está aqui. Eu reparto, tu repartes, ele reparte. Não muda o radical. Agora, olha a diferença com os verbos irregulares. No verbo irregular, o radical sofre alterações. O verbo é caber. Radical antes da vogal temática. Na primeira pessoa do presente, você já percebe, eu caibo. Mudou, né? Olha lá. Olha o I ali mudando o radical. Você tem ali o verbo trazer. Tem como radical o que tem antes da vogal temática. De cara já tem trago, né? Você tem, por exemplo, o verbo medir. Você tem como radical o que tem antes da vogal temática. Se na primeira pessoa você já percebe o meço, já deu ruim. Mudou o radical. Se mudou o radical, né? Tá ruim. Beleza? Então não tem mistério, cara. Você não vai dar mole. Esses são os verbos irregulares. São verbos que, né, infelizmente, sofrem alterações no seu radical. Beleza? Só que agora é o seguinte, aí você fala, Léo, pô, você tem ali verbo no presente, de cara no presente você já percebe, então basta eu conjugar no presente? Não, você vai conjugar no presente e no pretérito perfeito, porque pega, por exemplo, o verbo ficar. O verbo ficar tem como radical, que tem antes da vogal temática, que é o A, até o C, fique. E aí você vai conjugar o verbo ficar no presente e esse radical não vai mudar. Eu fico, tu ficas, ele fica. Nós ficamos, vós ficais e eles ficam. Mas quando você conjuga no pretérito perfeito, vai ficar eu fiquei. Mudou o radical? Mudou. Então o verbo ficar é irregular. Então não basta você conjugar no presente, você tem que conjugar também no pretérito perfeito, ok? Por exemplo, você tem aqui o verbo querer. O verbo querer, se você for conjugar só no presente, vai dar problema. Porque vai dar eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis e eles querem.
você vai marcar como regular, mas ele não é regular, porque você conjuga no pretérito perfeito, vai dar eu quis. Mudou, né? Se mudou, então não tem mistério, é um verbo irregular. Então, para você descobrir se um verbo é irregular, você tem que conjugar tanto no presente quanto no pretérito perfeito. Muita calma nessa hora, beleza? Tem que conjugar tanto no presente quanto no pretérito perfeito, porque se você não fizer isso, você vai errar, vai por mim. Você vai errar. Tranquilo? Certinho? Então conjuga para você não cair em pegadinha. Normalmente, né, você vai ter ali sim, de cara já percebendo, logo no presente do indicativo, na primeira pessoa do presente, de cara você já vai perceber que existe uma certa mutação nesse radical, ou seja, uma alteração, e você vai marcar como um verbo irregular. Por exemplo, você tem um verbo dizer. Eu digo, né? Então, realmente, né, mudou o radical. Não é verdade? Então, se mudou o radical, é um verbo irregular. Trazer, eu trago, então mudou o radical. Se mudou o radical, é um verbo irregular. Olha o verbo polir, que eu pulo, é igual o verbo pular, mas num contexto totalmente diferente. Eu pulo, já mudou o radical. Competir, competir é com vai dar eu compito, já muda o radical de cara. Então são verbos que de cara você já percebe que vai mudar o radical. Só de conjugar na primeira pessoa do presente, você já percebe. Só que não basta você conjugar só na primeira pessoa do presente. Caso você conjugue no presente e não mude, você vai colocar no pretérito perfeito também, para ver se vai mudar alguma coisa, ok? Tranquilo? Tirando isso, não vai ter nenhuma modificação não, ok? E aí, pessoal, você vai ter ali o verbo estar. Aí o verbo estar é um mistério, né? Porque o verbo estar tem como radical até o ter. E aí você vai ter aqui, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Você vai ver o verbo estar que não vai mudar o radical. Eu estive, tu estiveste, ele esteve, não mudou o radical. O EST continua em todas as conjugações. Mas eu te garanto, o verbo estar ele é irregular. Léo, por quê? Conjuga o verbo estar no futuro do subjuntivo. É quando eu estiver. Léo, o radical não mudou, mas cuidado, aqui eu não vou falar mais de radical. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora e anota. Pessoal, se um verbo no futuro do subjuntivo aparecer de forma diferente da forma como ele aparece no infinitivo, ele também é considerado irregular. Eu não estou falando de radical, estou falando da palavra inteira. No infinitivo você tem estar. No subjuntivo você tem estiver. O radical não mudou, mas a palavra mudou. Se muda, é irregular sim. Vai acontecer, por exemplo, com o verbo dar. Você vai pegar o verbo dar, o radical é só o D? Mas aí você não precisa ver o radical, vai dar, quando eu der. Olha ali, ó. A palavra muda. Se muda do infinitivo para o futuro do subjuntivo, pode ter certeza, é irregular. Você pega o verbo ter, vai dar quando eu tiver. Olha como muda. Você pega o verbo pôr, vai dar quando eu puser. Tá entendendo? Então muda a palavra. Se muda a palavra, se muda do infinitivo para o futuro do subjuntivo, pode marcar, também é irregular. Beleza? Então, só para constar, você vai copiar isso aqui, mas é exatamente o que eu disse. Para sabermos se o verbo é ou não irregular, basta conjugarmos nas formas do presente, do pretérito perfeito, do futuro do presente. Do futuro do presente, irmão, nem precisa. Chega até o pretérito perfeito, já tá bom. Tá? E claro, no futuro do subjuntivo. Os verbos, aí aqui é importante, ó. Os verbos, que é como o verbo estar, dar, ter, pôr, né? Os verbos que ao conjugarmos na primeira pessoa do futuro do subjuntivo aparecer de forma diferente do que aparece no infinitivo, também serão considerados irregulares. Beleza? É o caso do verbo estar, né? Olha, cuidado, tá, pessoal, com o verbo ver, tá? Olha, o verbo ver irregular, porque conjuga o verbo ver quando
eu vir, tá? O verbo ver é irregular porque o certo é quando eu vir. Então é quando eu vir você. Ah, Léo, mas e... Isso aqui, ó, é o verbo ver, tá? Ah, Léo, mas e o verbo vir? O verbo vir seria quando eu vier. Agora você tem o verbo vir. Então, cuidado com o verbo ver e com o verbo vir. Quando eu vir você, esse é o certo. Quando eu vir o professor. Quando eu vir o aluno. Quando eu vir a minha irmã. Quando eu vir o meu filho, não quando eu ver, tá? E se for do verbo vir, é quando eu vier. Cuidado, são verbos irregulares e que confundem muito a cabeça do candidato. Mas não assua porque você estudou, né? Outra coisa interessante também que você precisa saber, isso aqui é interessante, pode decorar porque não tem exceção não. Todos os verbos terminados em EA são irregulares. Todos os verbos terminados em EAR são irregulares. Porque eles vão receber o I, né? Por exemplo, você pega o verbo pentear. Pentear, arrear, bruxulear, frear, cear, maquiar não, maquiar é com I, né? Maquiar. Então, ó, pentear você tem como radical até o E. Antes da vogal temática, né? Então até o E o radical. Aí quando você vai conjugar, daí eu penteio. Olha como é que você ganhou o I no radical. Então muda. Eu penteio, tu penteias, ele penteia. Nós e vós não aparece o I. É penteamos, penteais. E eles penteiam. Apareceu o I. Se apareceu o I, mudou o radical. Pega o verbo frear. Eu freio. Arrear. Eu arreio. Beleza? Pentear. Eu penteio. Tranquilo? Certinho? Então cuidado com os verbos terminados em EA. São todos irregulares. Não se esqueça disso. Irregulares. Agora, cuidado com o verbo terminado em IAR. O verbo terminado em IAR é regular, tá? Cuidado com o verbo maquiar. Qual é o radical? Maquiar, antes da vogal temática. Então, pessoal, olha como é que conjuga o verbo. Eu maqueio, não, ele é regular, não ganha o E, é eu maquio. Tu maquias, ele maquia, nós maquiamos e não maqueamos. É com o I. É um verbo regular. Conjugue o verbo maquiar, macete. Como você conjuga o verbo guiar? Olha a terminação, é igual. Então, como é que você conjuga? Eu guio. Toda vez que você tiver em dúvida do verbo maquiar, você conjuga o verbo guiar. A terminação é igual. Eu maquio, eu guio. Tu maquias, tu guias. E vai embora. Ele maquia, ele guia. É igual. Beleza? Tranquilo? Agora, só cuidado. Pessoal, grave isso aqui, ó. Somente esses 5 verbos aqui, ó. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Somente esses 5 verbos e, claro, alguns que derivam deles. Beleza? Como intermediar, por exemplo. Tá? Então, somente esses verbos e os derivados deles que serão terminados em IAR e serão irregulares porque vão receber o E ali. Como, por exemplo, o Mário. Mole de decorar. Mediar. Ansiar. Remediar. Incendiar. E odiar. Somente esses verbos, e claro, os derivados dele, como o intermediar, por exemplo, é que vão ganhar o E no radical. Como odeio, medeio, intermedeio, anseio, remedeio, incendeio. Ganho E. Agora, se o verbo for terminado em IAR, pelo amor de Deus, se o verbo terminar em IAR e não for o Mário, não for remediar, não for mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, você não vai colocar o E.
Então é maquio, guio, beleza? Cuidado, tá, pessoal? Somente esses aqui que você vai trocar o i por ei. E por isso eles são o quê? Irregulares. Esses aqui são os únicos que são irregulares que terminam em IA. Beleza? Não tem mistério, não erre isso, hein? Depois você tem aqui verbos abundantes, já falamos. Pessoal, o verbo anômalo. Isso aqui eu nem vou falar, tá? Por quê? Para a maioria dos autores, isso não cai em prova, tá? Para a maioria dos autores, só existem 2 verbos que são anômalos, que são os verbos ser ou ir. Então, verbo anômalo, ser ou ir. Bechara, por exemplo, coloca o verbo estar como verbo anômalo. Celso Cunhas que coloca uns outros. Mas, pessoal, verbo anômalo é somente ser e ir. Mas como a divergência de autores, as provas nem costumam cobrar o que é verbo anômalo. O verbo anômalo é aquele que sofre uma alteração muito grande no radical. Ele é além do irregular, ele é mais que irregular, ele sofre mais do que uma irregularidade, ele sofre uma anomalia. Ser e ir, por exemplo, muda totalmente, né? Eu sou, tu és. Olha só como o verbo mudou. Não tem mais nada do verbo ser. Eu vou. Não tem nada do verbo ir, nenhuma letra sequer. Então mudou totalmente. Uma mudança muito drástica. Esse é verbo anômalo. Verbo defectivo. Pessoal, o verbo defectivo é aquele que não possui todas as pessoas conjugadas. O verbo defectivo, eles não são conjugados na primeira pessoa do presente do indicativo e em nenhuma pessoa do presente do subjuntivo. São verbos que realmente possuem defeito, ele não possui uma conjugação. Colorir, não existe eu coloro. Explodir, não existe eu explodo. Não existe eu abolo. Eu delo, eu dilo, sei lá. Eu remo, rimo, sei lá. Eu reavo, isso não existe. Eu precavo, não existe precavejo, precavenho, precavo, tá tudo errado. Falir, eu falo, tá tudo errado. Banir, eu bano, demolir, eu demulo, não existe. Eu exauro, extorquir, eu extorco. Acontecer, eu aconteço. Suceder, eu sucedo. Ocorrer, eu ocorro. Doer, eu dou. Isso tá tudo errado. São verbos que não possuem todas as conjugações, são verbos com defeito. Caso você vá usar algum desses verbos, tem que ficar ligado que não existe, por exemplo, eu reavo, eu coloro. São verbos defectivos. Só cuidado com uma listinha de verbos aqui, 4 verbos que parecem ser defectivos, mas não são. Aderir, competir, computar ou polir. Pessoal, não são verbos defectivos. Porque existe eu adiro. Tá? Tá aqui, ó. Existe eu compito. Existe eu computo. E existe eu pulo, do verbo polir. É igual ao verbo pular. Entendeu? Então, cuidado. Eu pulo. A única diferença é que o verbo pular, olha a diferença do verbo pular. Ó. Verbo pular. Aí todo mundo sabe. Eu pulo. Tu pulas. Agora o verbo polir. Eu pulo. Tu pules. Aí é diferente, muda um tudo, entendeu? Tirando isso, não tem mistério, tá, pessoal? Não tem mistério. A única coisa que eu quero falar com vocês agora, rapidinho, só apagar essas anotações aqui que eu fiz, que eu preciso falar uma coisinha com vocês, que eu ainda não falei, que cai bastante em prova. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza? Prontinho. Pessoal, último só pra gente fechar, tá? Vamos fechar em mais 10 minutinhos. Vamos falar de verbos derivados. Pessoal, muito cuidado com verbos que são derivados desses 3 verbos aqui, ó.
por, ter e vir. Pessoal, olha só como você conjuga o verbo por. É quando. Botar no futuro do subjuntivo que é o mais difícil. Mas isso é com qualquer tempo, qualquer modo verbal. É quando eu por, não, é quando eu puser. O verbo ter é quando eu tiver. Deixa eu ver se está saindo certinho ali. Tá. E o verbo vir é quando eu vier. Até aqui eu acredito que todos vocês saibam, né? Quando eu puser, quando eu tiver. Mas cuidado, pessoal, que a mesma coisa vai acontecer com os verbos derivados. Ó, do verbo por, você deriva supor, você deriva compor, você deriva impor. E qualquer verbo que termine em por, como repor, expor, transpor. E aí o que acontece? Esses verbos que derivam de por serão conjugados da mesma forma que o verbo por. Então, se você fala quando eu puser, você tem que falar quando eu supuser, quando eu compuser, quando eu impuser. Pessoal, se eu tiver, então o certo é se eu mantiver o foco, certamente passarei. Se eu manter, não, é se eu mantiver. Cuidado, o pessoal fala muito se eu manter por aí. Se eu manter, nada, cara de pau. Se eu mantiver, se eu impuser, se eu compuser, se eu supuser, se eu transpuser, se eu expuser. Mesma coisa vai acontecer com o verbo ter. Aqui, acabei de falar. Você vai ter manter, reter, obter. Olha lá. O verbo ter é igual ao verbo por, vai derivar, ó. Então, ó, é quando eu mantiver, retiver, obtiver. E aí você vai ter o verbo vir. Do verbo vir você vai ter o advir, convir e o intervir. Então é quando eu vier, quando eu advier, quando eu convier, intervier. Cuidado, pessoal. O verbo intervir deriva do verbo vir, não do verbo ver, ok? Muito cuidado, porque, presta atenção, olha aqui. O pai interviu na briga dos filhos. Errado. O pai não viu, o pai veio. Ele deriva do verbo vir. O pai veio, então é o pai interveio. Você vai conjugar igual ao verbo vir. Se é veio, então o certo é interveio e não interviu. Interviu não existe, só se ele derivasse do verbo vir, ok? Então esses são os principais verbos que a gente chama de verbos primitivos e verbos derivados. Os verbos derivados de por, ter e vir, ok? Por, ter e vir. Então, pessoal, por favor, não dá mole, pelo amor de Deus, tá? Só fazer um negocinho aqui, beleza? Tudo certo? Não dá mole, tá, pessoal? Porque esses verbos derivados caem muito. Disso que a gente falou nessa aula aqui, tá? Nessa segunda parte de verbo, o que mais cai na prova é só... Beleza? O que mais cai na prova é a questão do tempo composto, ok?
e, claro, desses verbos derivados aqui. Léo, vai cair o conceito de verbo regular, irregular e tal? Acho muito difícil, tá? Acredito que cai alguma coisa de verbo primitivo e derivado, tá? Ou, né, para você distinguir o tempo e o modo verbal, tá? Descobrir o que é pretérito perfeito que a gente viu na primeira aulinha de verbo, beleza? De verbo, espero que você tenha perdido o medo dessa matéria tão complexa, tão difícil e que traz um tremor muito grande para o coração dos candidatos. Valeu? Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço, bons estudos, muito foco, muita força e muita fé. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.